Olá, gente! Você que está acompanhando o programa Conselho de Deus, hoje tem mais perguntas para a gente responder, para a gente dar um conselho para você. Meu filho abandonou a fé e eu não sei lidar com a situação. O que fazer? Bom, a gente sabe que todo pai e mãe realmente se entristece muito quando o filho toma uma decisão dessa tão importante na vida, que é ser cristão ou não. É claro que nós ensinamos os nossos filhos desde pequenininho a servir ao Senhor, mas eles vão crescer e vão tomar a sua própria decisão, porque a conversão é algo individual. Nós não podemos interferir na escolha dos nossos filhos, por mais que a gente plante muitas sementes boas da palavra no coração deles. A Bíblia diz em Provérbios 17:25 que o filho sem juízo é a tristeza do seu pai e a amargura da sua mãe. Quando o filho abandona a fé, a gente se sente muito fracassado como pais. A gente se sente culpado e isso pode ter um pouco de razão. Talvez você, quando seus filhos eram pequenos ainda, você foi omisso, não tomou as decisões que eram necessárias tomar, não colocou limites, não ensinou a palavra de Deus. E talvez você esteja colhendo hoje essa situação tão difícil. Mas de repente também você ensinou tudo e desde pequenininho você criou seus filhos na igreja. E isso também chegou a acontecer. Mas se você está passando por essa situação e não sabe o que fazer, como você disse, porque realmente é muito difícil lidar e você se sente aí totalmente impotente diante dessa situação, eu quero te dar alguns conselhos que vão te ajudar e eu creio que você vai conseguir atravessar esse momento difícil da sua vida. O primeiro deles é: não desista. Eu sei que a vontade que a gente tem é de jogar tudo pro alto, porque afinal de contas a gente já ensinou os nossos filhos quando eles eram pequenos, ou até mesmo quando eles já são jovens, nós ensinamos, nós damos os nossos conselhos e eles não querem ouvir. Eles estão envolvidos aí pelo mundo, pelas propostas, pelos pecados, então parece que tudo aquilo que a gente diz entra no ouvido e sai pelo outro. E aí a gente se sente que a gente não é importante para eles mais, que aquilo que a gente diz não tem valor. Então a gente acaba dizendo assim: eu já vou entregar nas mãos de Deus. E aí a gente não tem mais forças para lutar pelos nossos filhos. Mas o conselho que eu te digo é que você não deve desistir. Você que é mãe e pai, você tem a tarefa também de não desistir por eles. O segundo conselho é que você deve pedir o apoio espiritual. Quando nossos filhos estão doentes, nós procuramos uma ajuda médica, porque nós queremos que eles sejam curados, Então, nós também precisamos procurar apoio espiritual. Nesse momento, como pai e mãe, a gente acaba ficando um pouco envergonhado por aquilo que os nossos filhos estão fazendo, pelos pecados que eles estão cometendo. Então, às vezes a gente acaba querendo esconder, encobrir para que ninguém saiba aquilo que eles estão fazendo e também para que a gente não se sinta responsável por aquilo. Sim, é muito importante você procurar uma ajuda espiritual, um apoio de intercessão pelos seus filhos. Se você vê que não consegue lutar sozinho, que não consegue orar sozinha, você que seja o pai ou a mãe, é muito importante que você chame o seu líder espiritual e diga para ele aquilo que você está passando e peça ajuda para que vocês entrem em batalha espiritual orando por ele. Procure ajuda espiritual. O terceiro conselho que hoje eu quero te dar é que você deve colocar regras na sua casa. Como assim? A gente sabe que quando o filho ele é cristão, ele acompanha o nosso ritmo, não é verdade? Ele vai à igreja, ele escuta música cristã, ele não vai para festa, ele vai acompanhando o nosso ritmo. Mas a partir do momento que ele decide viver fora da igreja, e se ele for um jovem, ele vai querer viver aquilo que um jovem que não é cristão, ele vive. Ou seja, ele vai querer namorar sem compromisso, vai querer ir para festa, vai querer consumir bebidas alcoólicas. E aí você como mãe ou pai, você como os pais, vocês se sentem constrangidos por essa situação, se sentem mal, às vezes não sabe o que dizer ou às vezes briga
por causa disso. Você não aceita isso dentro da sua casa. A verdade é que você não vai ter como proibir o seu filho de fazer certas coisas, mas você pode colocar regras na sua casa. Por exemplo, que hora chega, o que pode acontecer dentro do seu ambiente, porque vocês são donos da casa, tá certo? Mas vocês não vão poder ficar brigando por tudo, porque agora o seu filho decidiu ter um estilo de vida diferente do seu. Então é necessário você saber lidar com essa situação com muita sabedoria. Você não deve esquecer o resto da sua família. Eu sei que quando um filho se desvia é muito complicado, muito triste, mas existem o restante da família. Você pode ter outros filhos, você tem o seu cônjuge, então você não pode focar só naquele filho. Às vezes a gente fica tão focado naquele filho que se afastou de Deus que a gente acaba esquecendo o resto das coisas. Mas a Bíblia diz que o pai do filho pródigo, ele tinha outro filho. E ele estava ali trabalhando, tinha os empregados para cuidar, tinha o dia a dia para resolver. Então, a gente não deve ficar focado apenas no problema. A gente deve prosseguir na vida e fazer tudo isso que hoje eu te falei. Acima de tudo, ame o seu filho, porque somente o amor que Deus derramar no seu coração por ele, mais do que o amor de mamãe, mas o amor de Deus que você tem, vai conseguir te ajudar a ajudar o seu filho. Se você gostou desse programa de hoje, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Até quinta-feira que vem. Tchau, gente!